Eu sou a professora Braulia e te convido a se inscrever no meu canal. Basta clicar na mãozinha aqui ao lado do vídeo, em seguida clicar em inscrever-se e pronto, tá feito. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês 4 questões de raciocínio lógico da prova, aplicada aí no ano de 2018 no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente. Essas questões, que na verdade é uma questão que contém um único enunciado aí, são 4 questões, porém com um único enunciado. São questões aí referentes a conjunto, análise combinatória e também probabilidade. Vamos lá? Bom, antes de começar a resolução, eu vou fazer aqui uma rápida revisão com vocês sobre conjuntos. Então, olha só, quando eu tenho uma questãozinha, gente, de conjuntos, envolvendo aqui, ó, então, primeiro, eu tenho um conjunto a considerar, que é o conjunto universo, que representa para mim o todo. E aí, em seguida, eu vou considerar os subconjuntos. Então, considerando aí, por exemplo, 3 subconjuntos, eu tenho aqui, então, olha, vou chamar esse aqui, por exemplo, de A, esse de B e esse de C. Então, aqui eu tenho o meu diagrama de Venn. O que eu tenho que observar nesse diagrama? E por onde que eu começo a colocar os valores aqui nesse diagrama? Bom, primeira dica, sempre comece pelas interseções, ok? Então, as interseções aqui, por exemplo, aqui dentro, ó, acontece A e B, aqui dentro acontece A e C, e aqui dentro, ó, acontece B e C. E aqui dentro, ó, onde eu vou colorir aqui agora, olha, ocorre os 3 simultaneamente. Então, aqui é a interseção dos 3 e é aí a interseção mais complicada. Então, sempre comece pela interseção mais complexa. E nesse caso, considerando aí 3 conjuntos, a mais complicada, a mais complexa, é essa daqui, dos 3, acontecendo aí simultaneamente. Certinho? Bom, além disso, então, vou colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar uma outra cor de canetinha aqui. Então, aqui eu tenho, olha, A, I, B e C. Observou quando eu disse, A, I, B, eu escrevi aqui interseção, B, I, C, eu coloquei aqui interseção. Então, olha, na interpretação de conjuntos e também em probabilidade, o I, para mim, ele é igual, tá, a interseção. Certinho? E daí, olha, se eu considerar somente essa partezinha daqui, ó, que eu vou colorir aqui de roxo, tá, gente? Ó, se eu considerar somente essa partezinha aqui de roxo, eu tenho aqui, olha, somente A e B. Considerando somente essa partezinha daqui agora que eu estou colorindo com vocês aqui, ó, nesse momento, eu tenho somente A e C. E aqui eu tenho somente, ó, B e C. Agora, a interseção com B, gente, é o todo aqui, tá? Ó, vou pegar aqui uma cor de canetinha aqui, ó, verde, para você ver. Quando eu falo, ó, A e B, eu estou tratando tudo isso. Então, aqui é A e B, ou seja, a interseção B. Da mesma forma, pegando aqui agora, acompanhe comigo a canetinha verde, ó. Aqui para mim é B e C. E aqui para mim, olha, pegando todo aqui também, considerando inclusive, esse do meio aqui, ó. Aqui é A e C. Certinho? Então, ficar atento à palavrinha aí, somente. Além do mais, outra parte. Bom, essa parte que eu vou colorir aqui com vocês de amarelinho, qual que seria a interpretação dela para mim? Aqui é somente A. Na improbabilidade, a gente fala somente o evento A acontece, certinho? Da mesma forma aqui, ó, somente B, E por último aqui, ó, somente C ocorre. Essa partezinha, então, de amarelo. Outra coisa importante na teoria de conjuntos
e também probabilidade é que a palavrinha para mim ou, tá? Ou para mim é soma e ela representa aqui para mim união. Então, quando eu falo A ou B, seria A união com B, ok? E agora vamos então resolver aí a questão de número 57. Vamos ver aqui, né, quais os dados que nós temos aí então no exercício para começar a resolução. Diz o seguinte, que em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de um determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram aí em A ou em B. Ou em B. Nenhum desses 25 passageiros, né, que são os passageiros que estiveram em A ou B, esteve em C. E 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Então, pelo enunciado aqui, olha, o que eu tenho até então? Eu vou anotar aqui os dados do exercício, né? O que foi dado? Eu tenho ali, então, olha, que A união com B é igual a 25, porque aqui eu tenho A ou em B, né? Foram 25 aqui, ó. Exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Certinho? Depois, 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Então, ótimo. A e em B é interseção e é igual a 6. Certinho até aqui? Agora, olha só, que interessante. Nenhum desses 25 passageiros aqui, ó, que estiveram, né, em A ou B, né? Nenhum desses 25 passageiros estiveram em C aqui, ó. Nenhum desses 25 passageiros, ó, vou marcar aqui com vocês, ó, esteve em C. Então, o que significa? Eu vou considerar a união com B aí, né? Desconsiderando a interseção com C. Como assim, professora? Vamos desenhar que você vai entender melhor. Então, eu vou colocar aqui o diagrama de Venn dessa situação. E daí, então, aqui eu tenho, né? A, B e C. Vamos, então, colocar A, B e C. Ok? A união com B é 25, mas eu sempre, né, disse para vocês agora há pouco, sempre comece pela interseção. Só tenho essa, que é a interseção com B, é aqui. Como que eu sei que é aqui, né, e não vai pegar essa partezinha aqui em C? Porque aqui, olha, diz o seguinte, que 6 desses 25 passageiros esteve em A e em B, dos 25. E sendo que dos 25 passageiros, nenhum desses, né, 25 passageiros esteve em C. Então, eu vou considerar os 25, gente, ó, somente aqui, ó. Somente aqui, ó. Desconsiderando o conjunto C aqui, as interseções. Certinho? Então, a soma aqui, ó, desse colorido todo aqui de preto é 25. E são quantos passageiros? São 30. Tá faltando quanto, então, aqui? 5. Eu posso afirmar, então, que 5 passageiros estiveram somente em C. Ok? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu apagar. Aqui. Então, olha. Já que dos 25, né, nenhum deles, né, esteve em C, eu vou colocar, então, que as interseções aqui com C, né, é igual a 0. Logo, essa interseção é somente aqui, ó, a interseção com B. Certinho? Então, esses são os dados do enunciado principal. E aí, na 57, tem o seguinte. Se 11 passageiros estiveram em B, então, mais de 15 estiveram em A. Vamos fazer as contas aqui comigo. 11 estiveram em B.
tem 6, porque esse 6 aqui vai contar simultaneamente para A e B. Então, para 11 está faltando o quê, gente? Faltam 5. De fato, aqui, ó, lê a frase. Se 11 passageiros estiveram em B. Não fala somente em B, para você vir aqui e colocar um 11 aqui, não. Se tivesse a palavrinha somente, aí sim você colocaria 11. Mas não tem. Então, se não tem, você tem que contar com a interseção aqui. Ok? Depois, gente, se é, né? Se são 25 aqui, ó, a união com B tem que dar 25. 6 com mais 5, 11. 11 para 25, tá faltando quanto? 14. Isso mesmo, 25 menos 11, 14. Quer conferir? 14 com mais 6, 20 com mais 5, 25. Fechou. E daí, o que eu posso falar então? Aqui, ó. Então, mais de 15 estiveram em A? Não, errado. Então, essa sentença aí, nessa situação aí, ela está errada. Vamos para o próximo, número 58. Bom, na número 58, eu vou chamar a sua atenção aqui. Olha só, os meus alunos, a maior dúvida com relação a essa questão foi justamente porque eles estavam considerando o enunciado e também os itens anteriores. Como assim, professora? Bom, acompanhe só aqui, ó. A número 57 eu já resolvi. Ela não vai servir, o que está escrito aqui, ó, para mim, não vai servir para fazer nem a 58, nem a 59 e nem a 60, ok? Eu só vou considerar o enunciado do exercício. O enunciado da questão é esse daqui, ó. Esse é o enunciado aí da questão. Eu estou analisando cada situação separadamente, certinho? Então, vamos lá. Bom, e aí no número 58 diz o seguinte: se 2 dos 30 passageiros selecionados foram escolhidos ao acaso, então a probabilidade, né? Então aí, olha, a probabilidade de esses 2 passageiros terem estado em 2 desses países é inferior a 1/30. Então, olha, se 2 dos 30 passageiros selecionados forem escolhidos aí ao acaso. Vamos pensar então. Nós vamos escolher 2 passageiros, né, de forma aí aleatória. Então, vamos lá comigo escolher esses passageiros. Bom, vamos pegar aqui a canetinha de outra cor aqui. E daí eu vou ter a seguinte situação, gente. A probabilidade, então, vou pegar um primeiro passageiro. Selecionei um primeiro passageiro. Aí eu quero saber, né, o que me interessa. Me interessa o seguinte: a probabilidade desse primeiro passageiro ter estado aí em 2 desses países. Ok. E vou selecionar um outro passageiro. E eu quero que esse outro passageiro também, selecionado, né? Vou calcular a probabilidade desse segundo também, né? Ter estado aí em 2 países. Bom, para fazer isso, então, nós usamos aqui, olha, eventos, né, independentes lá de probabilidade. E daí, quando eu falo, gente, aqui, ó, I para mim é interseção, e em probabilidade eu faço da seguinte forma, ó, o primeiro ter estado, então, né, o primeiro passageiro aqui, ter estado aí, então, em 2 desses países, vou colocar só assim, o primeiro, e o segundo também ter estado aí em 2 desses países. Esse I, nós já sabemos que é interseção, e ele vai ser qual operação em probabilidade? O I, multiplicação, certinho? E daí vai ficar assim, então, a probabilidade de o primeiro selecionado ter estado aí, então, em 2 desses países vai ser igual a quanto? Aí eu vou lembrar do meu diagrama mestre lá em cima. O meu diagrama mestre, eu tinha aqui, ó, A, B, aqui 6 e aqui 5, certinho?
mais nada, ok? Eu não tinha, né, mais informação aí. Ah, tinha essa informação aqui também, né? Que é o 0, 0 e 0. Só essas informações que eu tenho no enunciado aí, mestre da questão. Pois bem, 6 estiveram em 2 países, 6 dos 30 passageiros. Então, a probabilidade de pegar um primeiro aí é de quanto? 6, num total de 30, de selecionar um primeiro passageiro que esteve aí em 2, né, desses países. Se o primeiro esteve, gente, vamos selecionar um segundo. Restaram quantos agora? 5. Num total de quantos agora? De 29, porque eu já escolhi um. E vou escolher outro agora. Então, essa probabilidade é 6/30 vezes 5/29. Simplificando, aqui vai dar o quê, né? Que simplificou, deu, né? 1 vezes 5, 1 vezes 5 não, né? Que também simplifiquei, ó, dividi aqui, ó, né? E daí ficou 1/29. Prontinho. Ok. 1/29. Mas vamos lá então, olha. Aqui diz que essa probabilidade ela é inferior a 1/30. O resultado é 1/29 e está dizendo que 1/29, então, né, é menor que 1/30. É verdade? Não, é falso. Por quê? Imagina aqui, ó, não precisa fazer a conta. Um prêmio dividido para 29 pessoas. E esse mesmo prêmio dividido para 30 pessoas. Onde que o prêmio para cada pessoa vai ser menor, gente? Aqui. Ok? Então, 1/29, ele é, na verdade, o quê? Maior que 1/30. Então, por isso, a questão de número 58, ela está, então, incorreta. Certinho? E vamos para a próxima, que é a número 59. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um deles tenha estado em C, é superior a 100. Bom, antes de fazer a questão, eu vou desenhar aqui, ó, lá do enunciado, o que foi dado lá em cima. Do enunciado, o que eu tenho? Eu tenho aqui, então, A, B, aqui, então, eu tenho C, aqui eu tenho 5 passageiros e aqui 6 passageiros, só, ok? Né? Tenho também, né, que A união com B, né, é igual a 25, certinho? E tenho também, né, que são 30 passageiros, ok? Agora vamos ver aqui no número 59. Diz o seguinte: a quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um tenha estado em C, é superior a 100. Então, maneiras distintas. Pois bem, acompanhe comigo. Maneiras distintas, eu lembro que análise combinatória. Muito bem. Professora, mas não poderia ser arranjo? Não. Por que não? Porque olha só, são pessoas aqui, não são pessoas? E daí se eu falar assim, ó, foram selecionados 2 passageiros. Então, 2 passageiros, João e Maria. Foram selecionados 2 passageiros, Maria e João. É a mesma combinação? É a mesma coisa? Sim. Então, quando você faz esse tipo de interpretação, onde a ordem não importa, eu uso, então, análise combinatória, ok? Bom, então, já sei que eu vou usar aqui combinação, e daí eu vou primeiro pensar aqui o que pode acontecer. Vou escolher, então, gente, olha, vou selecionar 2 passageiros. O que pode acontecer nessa seleção? Né? Então, olha, o que pode acontecer nessas combinações aí seria o seguinte. Vou colocar aqui um asterisco.
Bom, poderia acontecer, professor, o seguinte, o primeiro, né, o primeiro escolhido aí, esteve em C e o segundo também esteve em C. Vou colocar aqui, então, primeiro passageiro e segundo passageiro desse lado. Bom, uma outra maneira aí que poderia acontecer. Bom, o primeiro esteve em C e o segundo não esteve em C. Outra possibilidade. Bom, outra possibilidade aqui, então, gente, seria o quê? Seria que o primeiro, né, ele selecionado aí não esteve em C e o segundo esteve em C. Ou poderia acontecer ainda, o primeiro não esteve em C e o segundo também não esteve em C. De todas essas situações aqui, né, isso aqui para mim representa tudo que pode acontecer, o que não me serve? Bom, o que não serve para mim é justamente, olha, essa daqui, onde nenhum deles esteve em C, porque aqui diz, ó, que pelo menos um, né? Pelo menos um deles tenha estado em C. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o total, né? O total de possibilidades que eu tenho aí, e eu vou retirar aqui, olha, o que, coloquei entre aspas assim, o que eu não quero, ou o que não pode acontecer, o que não deve acontecer. Certinho? E daí o total para mim seria o que, gente? Fazer a combinação de 30, dos 30 passageiros aí, né? Selecionados aí, né? 2 a 2, certinho? Então, seria uma combinação de 30 tomados aí, então, 2 a 2. Menos o que não deve acontecer, né? O que não deve acontecer, né? Escrever o que eu não quero, né? Então, o que não deve acontecer? Bom, o que não deve acontecer é justamente eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, no meu colorido aqui, ó. É eu pegar justamente, ó, esses caras aqui, ó. Que representam o quê? Né, esse colorido aqui de preto no diagrama. Representa aí para mim os passageiros que não estiveram em C. E eles são quantos? Bom, o total deles é 25, né? Porque a união com B aqui é 25. Tomados aí, então, 2 a 2. Né? O 2 a 2 aqui mantém, porque é a escolha, então, de 2 passageiros. Certinho? E daí, combinação. Quem lembra aí, gente? Combinação. N elementos tomados K a K é fazer K fatorial. Dividir, desculpa, K fatorial não, né? N fatorial, né? Que é o todo. Dividido, então, por K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. E daí, vamos resolver isso aqui, então. Vai ficar assim, olha. Combinação de 30 aqui, 2 a 2, é fazer, então, 30 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 30 menos 2 fatorial, e menos aqui 25 fatorial, dividido, então, aqui, olha só, por 2 fatorial e 30 menos, que multiplica, né, 30 menos 25 fatorial. Vou continuar aqui embaixo, olha só, acompanhe comigo. 30 fatorial é decompor em fatores, então vai ficar 29, e eu já vou parar no 28. Por que eu já parei no 28? 2 fatorial é 2 vezes 1, porque 30 menos 2 fatorial é igual a 28, eu vou poder simplificar. Aqui a mesma história, ó, 25 vezes 24 vezes, vou parar no 23, 23, não, desculpa, no 30 aqui, né? 30 menos 25. Aqui, gente, desculpa, aqui vou corrigir, né? Que não é 30 menos 25, não. Que o N é 25. Então, aqui é 25 menos 2, tá bom? Desculpa aí. Então, vai ficar assim, né? Que é o N menos, que é o meu N aqui é 25.
Então, aqui vai ficar, né, menos 23 aqui, fatorial, e daí, né, 2 vezes 1 fatorial, 25 menos 2, né, igual a 23 fatorial, porque eu já posso simplificar aqui. Vou simplificar aqui também, 24 dividido por 2 é igual a 12. E aqui, gente, também dá para simplificar. 30 dividido por 2 aqui é igual a 15. Multiplicando, agora ficou fácil, né? Ficou mais fácil, né? 15 vezes 29, faz a conta aí. 435. E 25 vezes 12 é igual a 300. Resolvendo isso daqui, vai dar o quê? 135. Ótimo, agora é só analisar. Aqui diz o quê? Que a quantidade de maneiras distintas de se escolher, então, 2 dos 30 passageiros selecionados de modo que pelo menos um deles tenha estado em C é superior a 100. Verdade, a resposta é 135, então esse item está correto. E se você quer assistir mais vídeos como esse, se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal agora. Vamos lá para a questão de número 60? Bom, questão de número 60, eu tenho o seguinte. Considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, então, para lá, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que, pelo menos, a metade dos seus componentes era do sexo masculino. O que significa? Nós vamos separar A, né? Nós vamos, então, nós vamos separar os grupos A, B e C, de modo que cada um desses grupos, A, B, C, né? Metade, tenham aí pelo menos a metade deles homens, certinho? Então, vamos continuar a leitura aqui. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem, no máximo, 14 mulheres. Então, vamos analisar aí essa situação. Bom, primeira coisa, eu vou desenhar, né, de novo o diagrama. Essa foi a grande dúvida aí dos meus alunos, né, nessa questão. E daí eu vou desenhar aqui, ó, o todo. De novo. Aqui eu tenho, então, A. Aqui, então, eu tenho B. E aqui, então, eu tenho C. Ok. Então, vamos escrever aqui, ó, A, B e C. E aí, o que eu já tinha, gente? Né? Do enunciado lá em cima. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 6. E eu tenho também que A união com B é igual a 25. E tenho também que as interseções aqui é zero. Isso veio lá do enunciado. Ok. Agora, seguindo aqui, né? Separando cada grupo, pelo menos metade seja do sexo masculino. Bom, pelo menos metade. Vamos primeiro começar do que está certo aqui para mim. Em C, né? Tem 5. 5 passageiros estiveram somente em C. 5 dividido por 2 é 2,5. Pelo menos metade sejam homens, né? Para satisfazer, então, essa condição. Eu vou ter que colocar o quê, gente? 3 homens. E vou colocar aqui, então, olha, 2 mulheres. Ok? Vou apagar esse 5 aqui. Você já entendeu. Próximo. Bom, eu tenho, então, olha, aqui fala a palavrinha máximo. Então, eu vou tentar maximizar aqui para verificar se, de fato, esse máximo é 14. Para maximizar isso, pensa comigo. Esse 6, ele pertence a A e pertence também a B. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 6 aqui como 6... Opa, espera lá, o meu C sumiu.
Agora sim, eu vou colocar aqui, então, olha. Vou colocar esses 6 homens, tá? Vou colocar esses 6 passageiros aqui, né? Já contei para vocês, né? Eu vou colocar como homens. Por que que eu vou colocar como homens? É o que eu disse. É porque esses 6 aqui, ó, né? Que eu vou chamar aqui de 6 homens, eles serão contados tanto em A quanto em B. Porque eles aí, olha, são, né, os passageiros aí comuns a A e B. Então, para maximizar aí o número de mulheres, eu tenho que tentar diminuir aí, né, a quantidade de homens, porém respeitando o que está escrito aqui, ó, que pelo menos metade dos seus componentes, né, sejam então do sexo masculino. E daí de cara eu já vou vir aqui, olha só, e vou pensar o seguinte então. A soma aqui tem que dar 25. Então, ótimo. Já vou colocar aqui 6 mulheres. Por quê? Porque, olha só, aqui em A, então, eu tenho 6 mulheres e tenho 6 homens. Satisfaz, gente, a condição aí do enunciado? Satisfaz? Sim, satisfaz. Ok. Da mesma forma, gente, em C, eu tenho aqui, olha, 2 mulheres e tenho 3 homens. Satisfaz também a condição? Também satisfaz. Ok. Também satisfaz. Vou colocar aqui, então, um ok. E daí, agora, eu tenho que verificar, então, né? Resolver aqui, então, a situação aí, então, de B. Ok? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vou pensar da mesma forma que eu pensei em A. Vou colocar aqui, então, 6 mulheres. Só que, professora, quando você coloca 6 mulheres, aqui eu tenho, ó, 6 com mais 6 com mais 6, 18. E tem que dar quanto? 25. Daí eu penso assim, gente, olha só, né? Porque A união com B é 25. Então, para somar esses 25, eu já tenho 18 ali, né? Aqui, ó. Tá faltando quanto aí? Faltam 7. Eu tenho que jogar 7 pessoas, 7 passageiros aqui ainda. E aí eu vou pensar o seguinte, eu vou dividir 7 por 2. Quando eu divido 7 por 2, dá 3,5. E 3,5, né? Não existe 3 pessoas e meia. Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui 4 homens e vou colocar aqui 3 mulheres. Porque 4 com mais 3 vai dar o quê? 7. Eu vou analisar a situação, né? Então, olha só. Em B, gente, dessa forma, eu tenho o quê? 6 com mais 3, 9 mulheres. E tenho quantos homens? 4 homens aqui, ó. Com mais 6 homens, eu tenho 10 homens. Satisfaz, gente, a condição? Também satisfaz. Então, aqui, ó. Ok, satisfaz aí, né? A condição. Aqui, ó. Era esse 4. Bom, então agora é só contar aí, né? Conferiu aqui, ó. Né? Tem que ter 30 passageiros aí. Vamos contar. 6 com mais 6, 12. Aí, então, aqui, ó, eu tenho 14, 17 aqui, né? 17 aqui. Daqui, então, eu tenho 17 com mais 10, 27. E daí eu tenho 27 com mais 9, 36. Mais 36 menos a interseção, porque esses 6 homens eu estou contando aqui, né? E aqui, né? Também, né? Então, eu faço 36 menos 6, que dá exatamente aí 30 passageiros. Então, tá certinho. É só conferir quantas mulheres eu tenho. Vamos somar aqui, então, o número de mulheres? Eu tenho 6 com mais 2, 8. 8 com mais 9, eu tenho, então, 17 mulheres, ok? Então, eu tenho 17 mulheres. Então, aqui falou 14, o número máximo é 14? Não, o número máximo é 17, por isso a questão está incorreta. Pergunta aí dos meus alunos, né? Durante a resolução desse exercício. Professor, e quantos homens seriam então?
Bom, homens, você vai contar que só 6, conta no diagrama que fica mais fácil. Com mais 4, 10. E com mais 3, 13. Então, são 13 homens e 17. Vou escrever aqui, ó. 13 homens e 17 mulheres. Que satisfaz aí, olha, a condição, né? Que pelo menos, né? Tenham aí pelo menos a metade dos seus componentes sejam aí do sexo masculino. E de forma aí a maximizar o número de mulheres, certinho? E se você gostou desse vídeo e se você tem alguma sugestão aí, né, de vídeos da área de matemática, raciocínio lógico, de estatística, deixe aqui nos comentários e se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.